Graça e paz, queridos, amém? Sejam todos bem-vindos. Que louvor maravilhoso foi ministrado. Você vai ouvir a minha voz um pouquinho rouca, mas eu sou assim. Eu me dou por inteiro. Eu não me importo se vou desafinar, se não vou desafinar. Enquanto houver ar nos meus pulmões, eu louvarei ao Senhor. E se minha voz faltar, eu vou aprender linguagem de sinais. Mas de qualquer forma, a mensagem será passada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que me conhecem já sabem. Há alguns louvores que me tocam profundamente. E a maioria desses louvores que foram tocados hoje aqui são louvores que tocam o mais profundo do meu coração. E você me viu emocionado durante as ministrações do louvor. Mas como eu disse a você, eu sou assim. Obrigado por fazer parte disso. Obrigado por estar nos vendo. E eu tenho certeza absoluta que a partir de agora, tudo que será ministrado na sua vida será para o teu crescimento pessoal e para que haja um aumento exponencial da nossa fé. Não da tua fé, mas da nossa fé como igreja, em nome de Jesus. Se sinta à vontade. Prepare tudo. Reúna a família. Prepare a sua Bíblia. E vamos ministrar os nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Aquele que consola, mas também não só aquele que consola, mas aquele que convence de todo juízo e de todo pecado. Livro do Gênesis, capítulo 37, do verso 23 em diante. Livro do Gênesis, capítulo 37, do verso 23 em diante. Lembrando que a minha Bíblia está na Almeida Corrigida e Fiel. Prepara a tua Bíblia, o seu smartphone, não importa a maneira que você vai ler, mas é importante que você acompanhe, deixe sua Bíblia aberta, porque é uma mensagem expositiva. Nós vamos ler bastantes versículos, ora expositiva, ora textual. Eu preciso fundamentar a minha ministração. E a partir do momento que eu leio a palavra de Deus, tudo o que eu disser dentro da palavra de Deus é verdadeiro. Porque a palavra pela palavra, ela se explica. Vamos ler? Gênesis 37, do verso 23 em diante. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-na e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água. Depois assentaram-se a comer pão, levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isto ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão, e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Até aqui, curve suas cabeças. Deus, que a tua mensagem seja revelada às nossas vidas, que os corações que nos ouvem estejam preparados para receber a tua palavra, que é verdade em 100%, ó Pai. Então ministra primeiro, Senhor Deus, o meu coração. Ministra o coração daqueles que nos ouvem, ó Pai. E que a nossa mente esteja totalmente cativa aos céus, para que o nosso entendimento seja aberto. Nós possamos, juntos, compreender aquilo que o Espírito diz à igreja. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aqui nós vemos um personagem bíblico muito rico, um personagem bíblico que tem muito a nos ensinar sobre propósito e vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Quando Deus define um destino para as nossas vidas, e esse destino é compreendido por nós, cada um, de maneira individual, nós encaramos a vida de maneira totalmente diferente. As tribulações que vêm sobre as nossas vidas podem até nos causar tristeza e nos fazer nos curvar diante das lutas. Mas quando nós entendemos quem nós somos em Deus, nós nos reerguemos, não porque somos fortes,
mas porque nós somos fracos. Mas o Deus em quem nós confiamos, este sim é forte e nos dá a força necessária para poder continuar. Ser forte e corajoso foi o que Deus disse a homens valentes na palavra de Deus. Mas mesmo esses homens valentes precisavam de uma força que vinha sobrenatural sobre a vida deles, para concluir o propósito ao qual Deus estabeleceu sobre a vida deles em nome de Jesus. Eu preciso, para fundamentar a minha ministração, voltar um pouco nos versículos, ainda no verso 37, e entender tudo o que estava acontecendo aqui. O que levou esta família, não era uma família comum, era uma família que portava uma promessa. É como eles fossem a realeza de Israel, não só a realeza de Israel, mas a realeza do mundo num contexto geral. Porque benditos serão todos os povos da terra através da tua descendência. Essa era a promessa de Deus a Abraão, que ele suscitaria um povo ao qual carregaria esta promessa, passando de geração em geração. E aqui está esta família portadora desta promessa da parte de Deus. Bem você sabe que as promessas de Deus não podem ser refutadas, porque Ele não muda e Ele não mente. O que Ele fala, Ele cumpre e está estabelecido sobre as nossas vidas. E aqui, nesta família, o que levou esses irmãos a jogar esse irmão mais novo dentro de um poço e depois vendê-los a uma caravana ismaelita? A resposta está aqui, no verso 3 do livro do Gênesis, capítulo 37. Israel amava a José mais do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Quem era Israel? Israel era Jacó. Ele tinha duas esposas. Uma dessas esposas ele amava, a outra ele rejeitava, e rejeitou durante um período de tempo. Com a esposa que ele amava, ele teve 2 filhos, e o primogênito dessa esposa que ele amava se chama José. Essa esposa morreu no parto do irmão mais novo, chamado Benjamim. Ela morre no parto do irmão mais novo, deixando Jacó viúvo com uma única esposa, que lhe deu 4 filhos. Ao total, Jacó teve 12 filhos. 12 filhos que carregariam um estandarte, uma bandeira de uma promessa, que em ti todos os povos da terra seriam abençoados. José era o 11º filho de Jacó. Jacó teve mais filhos, com as concubinas de suas esposas, dando a ele um total, na contagem dos homens, de 12 filhos. José era o 11º, mas o primogênito da mulher que ele amava. Você consegue compreender isso? A mulher que ele amava morre no parto de Benjamim, agora o filho caçula. E a imagem que ele tem da esposa é do filho mais velho, a quem ele deixa bem claro aos outros filhos. Israel amava José mais do que a todos os filhos, porque era o filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Entenda o que é essa túnica de várias cores. Essa túnica de várias cores era o símbolo do amor do pai para com o filho. Enquanto os filhos usavam roupas usadas, eles eram pastores de ovelhas no deserto, roupas com cheiro de bichos e animais. José usava uma túnica multicolorida. Quando o pastor Pedro voltou da América, ele trouxe um insight maravilhoso. Ele disse que os estudiosos da Bíblia, estudando essa passagem, descobriram que esta túnica ao qual José recebeu do seu pai como presente, como símbolo do seu amor maior, era uma túnica como se fosse uma túnica de rei.
Deus já estava revelando o seu plano eterno para a vida de José. Quando o seu pai, agora preste atenção, esse vem direto dos céus. Quando o seu pai lhe dá uma túnica, ele já está sinalizando qual o propósito de vida de José. E o seu pai, mesmo sem entender, mesmo sem saber, já está sinalizando isso quando dá a ele uma túnica multicolorida, ou seja, uma túnica real. No verso 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos os irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aqui está o motivo que os seus irmãos o jogaram no poço mais tarde. Pegaram ele, retiraram a túnica, o objeto de desejo, a túnica multicolorida, e jogaram ele no poço. O motivo todo foi que ele era o filho mais amado. Os seus irmãos não conseguiam entender e compreender e lidar com o propósito de Deus para a vida de José. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Quando você não consegue lidar com o propósito na vida do outro, o seu coração se aborrece e se entristece, porque você não quer viver o seu propósito, mas você quer viver o propósito do outro. Não viva de maneira nenhuma o propósito do outro. Viva o seu propósito, aquilo que Deus determinou e estabeleceu para a sua vida. Cumpra, dê o seu melhor, entregue-se e você será mais feliz. Quando nós temos a certeza de quem nós somos em Deus, a nossa vida é totalmente diferente em nome de Jesus. Mesmo que a tristeza possa vir no nosso coração, mesmo que a tribulação possa vir no nosso coração, mesmo que as más notícias possam chegar nas nossas casas, mesmo assim, quando nós temos o entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus, nós continuamos, prossigamos rumo ao alvo, olhando para a cruz de Cristo, combatendo o bom combate, guardando a nossa fé. E diz mais, no verso 6, no verso 5: sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. É Deus revelando o seu destino a José. Seu pai entrega uma túnica multicolorida. Esta túnica multicolorida é uma túnica real, simbolizando um propósito futuro na vida de José. Os seus irmãos não compreendem este propósito na vida de José, e ali se aborrecem, porque ele é o filho amado do seu pai. José, ele chega ao cargo de primeiro-ministro da maior nação do mundo antigo, porque interpretava sonhos. Será que aqui José já não tinha dentro do seu coração a certeza de onde ele chegaria, de quem ele seria e qual o propósito de Deus estabelecido para a vida dele, já neste momento que Deus revela o sonho a ele? Eu digo a você que sim. Quando Deus revela o seu destino a José, ele já tem um entendimento de onde ele vai chegar. Era o propósito de Deus sendo revelado, e agora ele conta aos seus irmãos. É o seu destino sendo revelado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu olho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e inclinavam-se ao meu olho. É o propósito revelado. É Deus revelando o propósito a José, que ele seria sobre a casa de Israel por um período. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos. Vejam só, ele conta o sonho aos seus irmãos, e contando os sonhos aos seus irmãos,
Quem revela de imediato o propósito de Deus para a sua vida são os seus próprios irmãos. Porém, tu reinarás sobre as nossas vidas. O propósito revelado na vida de José aborreceu mais ainda os seus irmãos. Que coisa extraordinária. No verso 9 diz assim: e sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Todos compreenderam o que haveria de acontecer. Eles apenas não aceitavam o destino de José, mas houve compreensão imediata. Que extraordinário isso, queridos, é um insight agora. Houve compreensão imediata e eles estavam certos. E tenho certeza absoluta que José também sabia que o destino final, o propósito de Deus para a sua vida era reinar sobre a casa de Israel. E não só reinar sobre a casa de Israel como primeiro-ministro do Egito, mas livrá-los da fome. Porque uma grande nação sairia desta família e eles precisavam estar protegidos, debaixo da proteção não só de Deus, mas da proteção da maior nação militar do mundo antigo naquela época. Deus é extraordinário, queridos. Sabe por que Deus não age de forma sobrenatural todo o tempo nas nossas vidas? Porque Deus precisa nos ensinar, e Ele só pode nos ensinar se for através do propósito revelado para nós conosco. Se Deus interferir de maneira sobrenatural nas nossas vidas, sempre que clamarmos a Ele, nós não aprendemos. Não aprendemos. O ser humano é o único ser que nasce 100% ignorante. Ele nasce como criança e ele precisa aprender das funções mais básicas, desde falar, andar, se comunicar, raciocinar e pensar. E sabe como ele aprende a falar e a andar? Observando os seus pais, ou observando os adultos ao seu redor. Isso é fruto de experiências totalmente comprovadas. Se você pegar um bebê recém-nascido e isolar ele do convívio social, ele não vai andar nem falar. Então, queridos, nós somos seres que nascemos 100% ignorantes para sermos da nossa espécie os mais inteligentes. E nós só aprendemos através das provas, através das lutas. Então, cada luta que você passa, cada prova que você passa, é teu destino sendo revelado para que uma lição você aprenda. Tudo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje é uma lição que nós estamos aprendendo, alguns de maneira compreensível e rápida, outros ainda tentando entender o seu propósito e destino no meio disso tudo. Mas a nossa fé está sendo provada pelo fogo. Mas um fogo que queima a palha, mas um fogo que refina o ouro. E aqueles que manterem a sua fé intacta sairão deste período de confinamento refinados como ouro. E a sua fé crescerá de maneira extraordinária. Os nossos louvores serão diferentes. Tenho certeza disso que eu estou falando ao seu coração. Quando retornaremos aos cultos presenciais, eu tenho certeza absoluta que você se conectará com Deus de maneira diferente, com todo o teu ser, com todo o teu coração. Não vai ver gente mexendo em celular durante a ministração da palavra, eu tenho certeza. Não haverá gente se mexendo na igreja, conversando, eu tenho certeza.
Não vai te dar vontade de ir no banheiro toda hora, enquanto ministro a palavra. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Os que resistirem são os que têm o anseio ardente no seu coração de buscá-lo. É isso que está acontecendo. A separação dos verdadeiros adoradores. Quando o propósito e destino é revelado na sua vida, você se mantém firme. Mesmo que balance, você se mantém firme. E mesmo que o justo caia 7 vezes o Senhor o erguerá. Isto é palavra de Deus. Não tema, queridos. Prepare esse tempo, busque neste tempo a revelação do propósito de Deus para a tua vida. O pai sabia, os irmãos também sabiam, por isso causava inveja no seu coração. Porque a palavra de Deus diz que seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Eles saíram. Jacó dá uma missão a José. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os seus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele lhe disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele, para matá-lo. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador, morre. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será os teus sonhos. Olha só que coisa extraordinária. O pai manda José como um vigia para ver os seus irmãos e trazer notícias. Ele vai até os seus irmãos. Quando os seus irmãos o vê de longe, começam a tramar. Lá vem o sonhador, morre. E planam um jeito de matá-lo. Não só matá-lo fisicamente. Prestem atenção. Eles não queriam matá-lo só fisicamente. Eles queriam matar o seu sonho. Eles não queriam matar somente fisicamente José. Mas matando José, matava os seus sonhos. Neste período atual, há muitos sonhos sendo destruídos. Há pessoas morrendo. Há pessoas se entregando, desistindo dos seus ministérios, desistindo das suas carreiras, desistindo dos seus casamentos. Os números de divórcio no mundo têm aumentado por conta do confinamento. As pessoas estão desistindo do propósito estabelecido por Deus para as suas vidas. Eu quero dizer a você: não desista. Se você entende o propósito de Deus para a sua vida, não desista. Você é filho de Deus. E este é o propósito máximo para você, e seu destino é a eternidade. Não desista dos seus sonhos, não deixe que a situação mate os seus sonhos. E nós chegamos a este momento crucial no verso 23, e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. O objeto do sonho lhe foi retirado. O objeto que causava inveja e ciúmes nos seus irmãos lhe foi tirado. O símbolo da sua realeza lhe foi tirado. O que te foi tirado? O que nesses tempos de incerteza te foi tirado? Qual parte do teu propósito, ou parte do propósito de Deus para a tua vida te foi tirado agora? Diga. Responda a pergunta retórica.
O que você tem deixado de fazer porque está com medo? Não deixe que lhe tirem os seus sonhos. Não deixe de exercer as suas habilidades. Habilidades que Deus te deu. Porque foi Deus que te deu. E o diabo está tirando. Está imprimindo um espírito de medo na tua vida. E você tem recuado. Como os irmãos de José lhe tiraram a túnica. A túnica multicolorida. E tomaram e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia. Não havia água nela. É o fundo do poço. José foi lançado no fundo do poço, sem água, cheio de raízes, sujo, sozinho. Eu começo a conjecturar. Será que ele começou a pensar lá atrás, quando Deus revela o propósito e o destino dele? Não foi isso que Deus me revelou, não é o fundo do poço. Deus me revelou o palácio, não o fundo do poço. A revelação para a minha vida foi o palácio, não o fundo do poço. E agora me tiraram a túnica, o que simboliza o futuro brilhante. E o que eu tenho? Nada, porque eu estou só. É interessantíssimo que depois assentaram-se a comer pão, levantaram os olhos e olharam, eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Os irmãos o jogaram no poço e foram comer, como se nada tivesse acontecido. O que é o fundo do poço para você? O fundo do poço para você pode ser: passa no RH, nós vamos dar baixa na tua carteira. O fundo do poço para você pode ser um e-mail dizendo para você que você não vai ter pagamento este mês. O fundo do poço para você pode ser seu esposo e a sua esposa chegando na sua casa e dizendo: para mim não dá mais, eu quero um divórcio. O fundo do poço para você pode ser um resultado positivo de coronavírus. O fundo do poço para você pode ser um resultado de câncer agressivo terminal. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando o destino é revelado dentro de um propósito, o fundo do poço não é a parada final. Mas na frente nós vamos ver que José gritava para que os seus irmãos o tirassem do poço. E eles não ouviram. Antes o venderam. Antes o venderam como um bicho qualquer. Ele foi levado ao Baixo Egito para ser vendido como escravo. Foi leiloado como se não tivesse valor do ser humano em si. Ele foi vendido para um homem chamado Potifar, o homem que cuidava da segurança do próprio faraó. Deus sabe de todas as coisas. José, no fundo do poço, lembrou do seu propósito e destino e disse: não é o final. Não acabou. Porque nós temos certeza disso lendo, refletindo, sendo revelado pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai trabalhar na casa deste homem, o homem de alta patente no Egito, a então maior nação da terra, em poderio militar e financeiro. Ele está lá. E mesmo quando como escravo, olha o que Deus fez na vida dele. E o Senhor estava com José, capítulo 39, verso 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. 2, verso 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e em tudo que ele fazia, o Senhor prosperava sua mão.
verso 5 do capítulo 39. E aconteceu que desde que pusera sobre a casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Deus era com ele, ele sabia, em todo tempo ele sabia, vendido como escravo ele sabia, no fundo do poço ele sabia, na casa do seu Senhor ele sabia, e o seu Senhor também soube. Sabe por quê? Porque Deus fez a casa dele prosperar, não por ele, mas por José. Tem lugares que estão prosperando ainda hoje, porque você carrega um propósito e um destino da parte de Deus. Você carrega uma bênção da prosperidade. Faça prosperar o lugar que você está. Não recue, não desista, continue, caminhe, abençoe as pessoas ao teu redor. Você que carrega uma promessa da parte de Deus, um sonho estabelecido para a tua vida. Como eu já disse, você é filho e o seu destino final é a eternidade. Propague a eternidade. Propague a eternidade. Não fique no fundo do poço. Mas mesmo assim não terminou. O fundo do poço não foi a parada. A casa de Potifar não foi a parada final. Não foi o destino final. Porque lá ele foi assediado pela esposa de Potifar e resistiu bravamente a uma mulher insinuosa, uma mulher que tinha poder sobre a sua vida, mas mesmo assim ele decidiu não afrontar o seu Senhor e muito menos a Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha conhecimento de quem ele era. E você? Você sabe quem é? Você sabe quem é? Eu estou aqui com a minha esposa e a minha filha, gravando essa live. Minha filha sabe quem eu sou. No dia do aniversário dela, ela disse para mim: pai, eu quero ser como o Senhor. E eu disse para ela: não, filha, você vai ser 100 vezes mais do que o pai. Você vai perfumar as nações. Ela disse: mas pai, eu quero pregar como o Senhor. Eu quero cantar como o Senhor. Eu quero ser como o Senhor. Não há dinheiro no mundo que pague essas palavras. Minha filha tem confiança em mim. Ela viu um pai que foi de peito aberto, confiando em Deus, sabendo o seu propósito. Esse é o meu legado. É o meu legado. E ela está aqui. Minha esposa está aqui. E eu vou confidenciar uma intimidade, nossa intimidade. Ela gosta de deitar no meu peito. E deitando no meu peito, ela sempre diz: aqui é o lugar onde eu me sinto mais segura. Sabe por quê? Porque mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a situações conflitantes, a minha fé permanece intacta, inabalável, e isso também sustenta a minha família, que entende qual o propósito. Em nome de Jesus, entenda teu propósito, não desfaleça, continue, saia do fundo do poço. E mesmo que como escravo, ainda tu prosperará, queridos. Ainda assim você prosperará. Não é o final. Vai ficar tudo bem. Não vai ser fácil. Vai ter dor, mas vai ficar tudo bem. A palavra garante. Eu quero terminar encerrando com um destino final. Vida com propósito, sonho revelado, destino aceito. Vida com propósito, sonho revelado, destino aceito. O levou até aqui.
Gênesis, capítulo 50, do verso 20. Grave isso. Vós bem me tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Ele entendeu, é o fim da vida de seu pai Jacó, já estabelecido em boa velhice no Egito, e ele está se despedindo, e aqui José tranquiliza o coração dos seus irmãos e dos seus pais, dizendo: olha, todas essas coisas aconteceram porque um sonho me foi revelado, um destino foi pré-estabelecido por Deus, porque Ele é soberano. Eu entendi o meu destino dentro de um propósito, e por isso todas essas coisas aconteceram. Você está no fundo do poço hoje, há um propósito. Você se vê como escravo hoje, escravo talvez do pecado, seja liberto em nome de Jesus. Mas há um propósito. Você foi parar na cadeia como José também. Olha a biografia de José. Fundo do poço, escravo presidiário. Tem um propósito, porque foi na cadeia que ele conheceu as pessoas certas. Até ser levado a Faraó. E sendo levado a Faraó, através do dom natural que Deus lhe deu, ele salvou uma nação. O propósito era conservar Israel, que entrou no Egito com 70 pessoas, uma caravana de 70 pessoas, e saiu 400 anos depois com 600 homens, sem contar mulheres e crianças, levando as riquezas do Egito consigo. O propósito era conservar esta nação que nos deu o Messias, porque a salvação vem dos judeus. E ela se chama Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, Príncipe da paz. E por isso que nós temos vida e vida com abundância. Entenda seu propósito real. Um propósito real na sua vida. E você vai passar por esse período. Não vai ser fácil. Vai ter dor. Mas vai passar. Vai passar. A Bíblia, a notícia em quem eu confio, a boa notícia, nos garante isso. Em nome de Jesus. E mesmo aqueles que morram, que creiam nele, viverá. Vamos orar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que o propósito seja revelado sobre Deus. Que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que as pessoas que nos ouviram hoje possam compreender que são todos filhos. Filhos do Deus Altíssimo, aquele que é soberano e revela destinos aos seus filhos. Que nós possamos compreender desde o início, assim como José foi revelado o sonho, ele contou aos seus irmãos, e o mais interessante é que os seus irmãos entenderam. A palavra de Deus diz isso. Só não aceitaram, mas entenderam. Ele contou aos seus pais, e a sua mãe, que já havia sido morta, mas em memória estava ali. E o seu pai guardava essas coisas no seu coração. Que nós possamos entender quem nós somos em Cristo Jesus e passar por esse período lutando, não fraquejando. Mesmo que nós caiamos no fundo do poço, nós possamos sair de lá. Mesmo que vendidos como escravos, nós possamos nos recuperar, porque temos uma palavra que vem dos céus. Mesmo que na cadeia, presos, prisões mentais, retira agora, Pai, em nome de Jesus, das prisões mentais, da escravidão do pecado, retira o teu povo do fundo do poço, Pai. Mas uma certeza nós temos que vai passar, vai ficar tudo bem, pelo simples fato que teu é o reino, a glória para todo sempre. Amém. Cuide-se, fique com Deus.